A graça e a santa paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu queria ler com os irmãos o texto que se encontra em Lucas 10, do 1 ao 24. Amém? Vamos ler? Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que procederem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como um cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei de tudo que for oferecido, curai os enfermos do que nele houver, e anunciai-lhes a vós outros: está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés. Sacudi contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que eles se teriam arrependido e assentados em pano de saco e cinza. Contudo, o juízo haverá menos rigor para para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, levaste-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem ao teu nome. Mas ele lhe disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. É aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhe particularmente: bem-aventurado os olhos de que veem as coisas que vos vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua palavra. Senhor, que ela possa fazer morada no nosso coração e que tu possa, ó Deus, fazer com que nós possamos entender, Senhor, o que tu quer falar conosco, ó Deus, nessa tarde. Sim, Senhor, que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitos de nós, a gente já conhece a profissão do ourives. Ourives é aquele homem que trabalha com ouro. E se muitas vezes para trabalhar com ouro, ele é necessário que ele pegue uma pedra bruta, que muitas vezes, se nós olharmos, não tem valor para nós. E ele traz essa pedra e coloca numa forja com um calor muito grande, uma temperatura muito alta, até que ela comece a se dividir o que é impuro do que é puro. E ele vai forjando aquela pedra até com que o ouro fique totalmente puro. Se muitos de nós víssemos essa pedra próximo a uma mina, onde os mineiros trabalham, a gente
poderia passar por ela e não perceberia o valor que ela tem. Mas um ourives, ele tem uns olhos treinados para isso. Ele sabe exatamente o que é que tem ali dentro daquela pedra. Ele começa a colocar alguns produtos químicos junto com o calor e ela começa a se separar daquilo. E quando é que o ourives agora ele para de forjar aquela pedra? Quando ele começa, quando ele olha para aquela pedra e quando ele consegue ver o seu próprio rosto refletido naquele ouro. E muitas vezes Deus, ele tem tratado conosco dessa forma, ele tem feito com que nós estamos sendo forjados diariamente para a sua glória. E toda vez que ele nos forja, toda vez que ele nos prova, nós somos mais aprovados. E quando nós não passamos na prova, ele repete novamente essa prova para nós. E mesmo assim, Deus faz conosco. Irmãos, esse terceiro evangelho de Jesus, escrito por Lucas, ele foi escrito no ano 60 a 63. E esse homem que escreve, o nome dele é Lucas, ele era um médico amado. Segundo o próprio Paulo vai dizer isso. Esse era o irmão de Tito. E ele não só escreve Lucas, mas ele também escreve Atos dos Apóstolos. E segundo William Hendricks, um historiador, ou melhor, um comentarista, ele vai dizer aqui que, ainda que não haja unanimidade sobre isso, a tradição que atribui ao terceiro evangelho a Lucas, a quem Paulo chama o médico amado em Gálatas 4,14, tem um peso da evidência em seu favor. E ele faz uma pergunta: quem foi Lucas? Ele foi um homem de Antioquia da Síria, com estreitos laços, talvez firmando residência ali mais tarde, em Filipos. Esse médico amado, ele é o precursor aqui de todos os médicos missionários. Irmãos, aqui quando nós chegamos ao capítulo 10, nós chegamos praticamente na metade do livro, onde ele vai mostrar a caminhada de Jesus, aqui seria a metade dela. Nós olhamos também para a questão de todo o livro e nós vemos no capítulo 4, por exemplo, que Jesus é aquele que vence todo tipo de pecado, doença ou demônios. No capítulo 5, nós vamos ver aqui que ele reivindica para si, o próprio Jesus, no capítulo 5, a adoração até mesmo no dia de sábado. No capítulo 7, Cristo é aquele que dá vida aos mortos. Ele encontra o filho da viúva na cidade de Naim e dá vida àquela criança morta. No mesmo capítulo 7, Cristo é aquele que retrata que ele é acessível a homens e mulheres. Quando ali uma mulher pecadora deposita sobre os pés de Jesus um rico perfume. No capítulo 8, ele vai dizer que ele dá o relato do Senhor da criação, onde ele para os ventos, e aqui os seus discípulos o veem aqui naquele barquinho, quando ele acalma a tempestade, até as águas e os ventos obedecem a Jesus. No capítulo 9, Cristo é identificado como o Filho de Deus, do Deus ungido. Pedro, Tiago e João, aqui eles observam a transfiguração do próprio Jesus. E aqui no capítulo 10 ele chega ao meio dessa história de Jesus, onde Jesus ele chama os seus discípulos agora para serem cooperadores com ele, desse discipulado prático que ele tem chamado cada um de nós. Ele quer agora que eles possam levar a palavra de Deus para essas pessoas. No início, Jesus chama agora para que eles presenciem o poder de Jesus, né, para que eles possam caminhar com Jesus. E em segundo lugar, ele chama os discípulos agora para cooperarem com ele. Ali está o exemplo em Lucas 9:10, sobre os 5 pães e 2 peixinhos, que eles são coparticipantes, eles percebem, veem e praticam também com Jesus, e são coparticipantes daquele milagre. E agora Jesus prepara eles agora para mandar, para que eles possam proclamar o Evangelho para as outras pessoas. Meus irmãos, estamos meditando sobre o convite do Evangelho e de que forma nós podemos responder a esse convite.
No verso 1 até o verso 9, nós vamos ver que nós podemos responder a esse convite, proclamando o amor de Deus para as pessoas. E aqui nós vamos ver do verso do 1 ao 9, Jesus dá algumas orientações aos seus discípulos. Um comentarista chamado William Hendricks, ele vai dizer, não só ele, mas algumas bíblias também vão dizer, como a NVI, por exemplo, que não são 70, mas sim 72. O fato é que eles vão em duplas para levar o evangelho a essas pessoas. Na nossa Bíblia, a Ara, ela vai falar 70. Nessas orientações que são dadas, inicialmente, a primeira orientação é que eles possam orar ao Senhor, que Ele é o Senhor da seara. Esse mesmo Senhor que manda eles, o próprio Jesus orienta dizendo, olha, esteja em oração para que o Senhor da seara possa mandar mais trabalhadores para o campo, para trabalhar. E ele pede para que os seus discípulos eles possam estar orando, dependendo assim do Senhor em oração. Né? E em segundo, ele fala sobre a precaução, ele fala ide e pregai ali o evangelho àquelas pessoas, porque vocês deveriam ir, ou devem ir, como cordeiros em meio a lobos. Existem alguns perigos nesse lugar, então vocês deveriam ir até lá, mas precavidos, sabendo que o próprio Deus vai cuidar de vocês, mas vocês deveriam estar atentos aos perigos também. E em terceiro, ele vai falar sobre a dependência total de Deus. Ele pede para que eles possam agora não levar bolsas, nem alforge, nem uma sandália duplicada. Eles deveriam ir apenas com a roupa do corpo. Isso nos faz lembrar quando os hebreus estavam no deserto, onde as roupas e as suas sandálias não se consumiam. E ele vai dar diversas outras orientações, como por exemplo, ele vai dizer, não saude ninguém pelo caminho, porque no caminho, geralmente o judeu, ele gastava muito tempo saudando e procurando saber como estava. Mas ele continua dando essas orientações. Ele vai dizer, quando entrares nas casas, agora você deveria saudar as pessoas com a paz, porque se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Ele continua falando, dizendo que eles deveriam permanecer naquela casa, comendo e bebendo, e a mensagem que ele deveria levar era anunciar-lhe a vós outro está próximo o reino de Deus. Eles iam levar a palavra em amor a essas pessoas que as recebessem. E tem um texto que fica em Mateus 6:26, que vai falar sobre essa dependência do Senhor. Ele vai dizer ali, observai as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, mas nem ajuntam em celeiros, mas contudo o Pai do céu, eles as sustenta, do mesmo jeito que eles vão sustentar vocês nessa missão e em toda a vida. Né? E aqui, irmãos, nós estamos meditando sobre o convite do Evangelho. E aqui eu queria ver com os irmãos do verso 10 até o verso 16, e de que forma nós podemos responder ao convite do Evangelho. Agora nós devemos levar, sim, também o convite do Evangelho. Aqui nós devemos proclamar o juízo de Deus para essas pessoas, o juízo de Cristo. E aqui, irmãos, nós vamos ver, ele vai dizer que existem pessoas que estão nessas cidades que não vão receber a palavra de Deus, que vão escutar e vão negar o próprio Deus. Ele vai dizer que aqueles que rejeitam ele, vai rejeitar o próprio Jesus. A mensagem não está com o carteiro, mas sim com a carta que está sendo levada. Da mesma forma, o mensageiro aqui, a importância dele é mínima, enquanto a mensagem de Cristo é o que tem realmente valor. E tem pessoas nesse meio que vão negar a própria palavra de Deus. Ele vai dizer que vai existir menos rigor para a cidade de Sodoma do que para Corazim, por exemplo, Betsaida, que são cidades que receberam a palavra de Deus, mas negaram a palavra de Deus. Então, e vai existir pessoas em nosso meio, nos evangelismos que formos fazer, que vão negar a palavra de Deus diretamente. Essas pessoas são pessoas impenitentes. Ele vai dizer, aqueles que ouvirem a palavra de Deus e negarem a palavra de Deus, esse não nega você, mas nega o próprio Cristo, que é o Senhor da mensagem. Mas aquele que receber essa mensagem, ele vai aceitar também o próprio Cristo. Também não temos mérito nisso. E ele continua dizendo aqui em Isaías 59:2, ele vai dizer, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Ele vai dizer que enquanto eles estão em pecado, o próprio Deus vai fechar os próprios olhos para essas pessoas que vão fazer separação entre eles. Em Efésios 2:1 vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andasse outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, nós estamos meditando no convite do Evangelho. Agora, como é que nós podemos responder esse convite do Evangelho? Levando a verdadeira, conhecendo aqui a verdadeira alegria. E se nós vamos ver do verso 17 até o verso 20. E os discípulos ali, eles voltam. Claro, vai dizer que não nos diz o número de discípulos que voltam, mas eles voltam. E aqueles que voltam, eles voltam com uma alegria, que ele vai dizer assim, que a alegria que eles estão não seria uma alegria correta, não seria a principal alegria. Eles vão voltar, mas vão voltar se alegrando porque os espíritos se submetem ao teu nome. Parece que eles são poderosos pelo nome de Jesus. Tem até um jargão que vai dizer, o sangue de Jesus tem poder, né? Mas ele deveria dizer aqui a verdadeira alegria daqueles homens deveriam ser, porque o nome deles está arrolado nos céus. Nós temos uma alegria, nós temos um nome, é o próprio Jesus, que é a nossa verdadeira alegria. Que eles deveriam voltar também dizendo que algumas pessoas se converteram e foram acrescentadas ao reino de Deus, ou outras pessoas negaram também, mas a mensagem foi dada da maneira que Jesus queria, eles foram obedientes ao Senhor. Mas eles voltam se alegrando porque os espíritos se submetem a eles. E o próprio Jesus vai dizer que essa não deveria ser alegria, porque ele mesmo viu Satanás caindo do céu como um raio. Em Marcos 3,17 vai dizer: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saquear a casa. O próprio Deus, o próprio Jesus, ele vai dizer que o inimigo está amarrado, e agora temos acesso a essa casa e saquear agora essas pessoas da mão do inimigo. E ele continua que essa missão agora, irmãos, ela não é agora centrípeta, mas agora ela é centrífuga. Do mesmo jeito que Israel, agora as pessoas teriam que ir a Israel para conhecer aquele Deus, o nosso Deus que eles conheciam também ali. Todas as pessoas, todas as nações deveriam chegar até eles. Agora é diferente, agora o próprio Jesus vai mandar seus discípulos ir até os perdidos. Então agora a missão mudou dessa forma, agora eles deveriam ir até as pessoas para levar o Evangelho. E aqui, irmãos, nós devemos... Tem um comentarista chamado Charles Wesley, que ele diz a seguinte frase: para ser salvo é viver para a glória do Deus triuno. O pecador precisa conhecer a vontade do Pai. Ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. E então observe bem o acréscimo muito significativo e consolador. É aquele a quem o Filho quiser revelar verdadeiramente. E ele continua dizendo: tudo, ó Cristo, és tudo o que eu quero. Eu encontro em ti mais do que necessito. Charles Wesley vai falar sobre isso. Em Isaías 12:2 vai dizer: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Essa é a nossa verdadeira alegria, porque Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso cântico. Ele é a nossa verdadeira alegria. Que nós possamos entender qual é a nossa verdadeira alegria. E nós estamos meditando sobre o convite do Evangelho, agora do verso 21 até o verso 24. De que forma nós podemos responder ao convite do Evangelho? E agora nós vamos responder descansando na soberania de Deus. Na soberania de Deus. Jesus aqui, ele ora ao Pai, né, da soberania dele.
Ele sabe que o homem aqui ele não produz a salvação. A salvação é um produto original dos céus, do próprio Deus. Ele que encontra o homem, que salva o homem, e aqui ele vai dar frutos no seu devido tempo. Muitas vezes nós também estamos diante desses homens pregando o Evangelho e nós queremos a resposta imediata. E Deus vai dizer, Jesus vai dizer aqui que nós devemos confiar na soberania de Deus. O trabalho foi feito e aqui no devido tempo ele dará o seu devido fruto. Ele continua, ele quer agora ensinar aqueles discípulos agora a descansar no Senhor. Ele quer que eles possam esperar o dia que eles vão realmente ser despertados pela palavra de Deus. E esse ensinamento Jesus faz com eles e ao mesmo tempo faz conosco. Sabemos nós que nós temos pessoas também que estão no nosso meio, que nós falamos da palavra de Deus, mas as pessoas têm um coração duro e muitas vezes nós achamos que as pessoas são perdidas, mas ele nos diz que nós devemos descansar totalmente na soberania de Deus. Em João 15,16 vai dizer: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que verdes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, vos conceda. E em João 10,18 ele diz: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Ele deu a vida por nós. E ele pode reaver, é o único que pode fazer isso. Irmãos, nesse texto tudo começa, não só nesse texto, mas na Bíblia inteira, tudo começa em graça e termina em graça. É Ele que nos escolhe. E eu queria, irmãos, fazer algumas aplicações aqui. A primeira delas é até quando nós vamos faltar a esse discipulado que o próprio Deus tem feito conosco. E que nós possamos levar esse convite do Evangelho para essas pessoas. O amor de Deus para as pessoas. Que nós possamos estar disponíveis ao Senhor para que possamos levar a palavra de Deus para essas pessoas. E em segundo, proclame o juízo de Deus. E vamos conhecer profundamente quem é o Deus, quais são os seus atributos. Né? E conhecendo os atributos de Deus, nós saberemos quem são. Mas nós devemos levar também para essas pessoas o juízo de Deus. Toda vez que nós abrimos a boca, é levando a palavra de Deus. Para as pessoas que são dele, bênção, mas para as pessoas que que são impenitentes e que não querem e não vão conhecer o Senhor, é juízo de Deus para essas pessoas. Mas é a nossa função levar também a palavra em juízo para essas pessoas. E em terceiro, irmãos, os homens precisam conhecer o verdadeiro Evangelho, a alegria da salvação. Nós devemos saber quem é a nossa alegria. Nós não devemos tirar os nossos olhos da cruz de Cristo, sabendo que Ele não está mais lá na cruz, mas Ele foi ressuscitado, está vivo entre nós. Muitos de nós, até hoje, né, nós nos encontramos até desanimados, porque a caminhada e a gente acaba deixando de olhar para a cruz e olhando para esse mundo, mas que possamos também estar nos animando e voltando para o verdadeiro Evangelho e olhando diretamente para a cruz de Cristo. E aqueles que estão ao nosso redor também, que estão desanimados, que possamos animar essas pessoas e mostrar quem é a nossa verdadeira alegria, que tem um nome, Jesus Cristo. E em quarto lugar e por último, irmãos, nós podemos descansar na soberania de Deus e que podemos esperar nesse Deus que é vivo entre nós e que Ele vai dar o seu devido fruto, no seu devido tempo. Irmãos, para concluir, o nosso Deus, Ele nos chama, Ele nos chamou como uma pedra bruta. Ele nos fez separação entre a pedra bruta e o ouro que ali estava. Ele tem nos aquecido, Ele tem nos forjado dia após dia, para que agora possamos estar diante dEle. E quando Ele olhar para aquele ouro, Ele possa ver a sua própria face. Que nós possamos ser a imagem e semelhança de Deus, através do seu próprio forjar da nossa vida. E que nós não possamos estar longe da palavra de Deus. E que Deus possa cuidar realmente de nós quando nós nos colocarmos à sua disposição. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Vamos orar?
Senhor Deus, te louvamos, ó Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e por tudo que o Senhor tem feito. Assim, Senhor, te oramos em nome de Jesus.